Bom dia! Vamos hoje continuar a ver a matéria dos substantivos. Na aula passada nós vimos o que é o substantivo, o que ele representa, e hoje nós vamos ver as suas flexões e suas derivações. Vamos lá! Como já vimos, o substantivo é uma classe de palavras variável, ou seja, que pode ser flexionado. Flexão significa que a palavra pode variar em função do gênero e do número. Tá? Então, a palavra ela pode variar em gênero e pode variar em número. Quando for variar em gênero, eu vou ter gênero masculino e feminino e número singular e plural. Tá? Flexão de gênero. Gênero é a categoria gramatical usada para classificar as palavras em masculinas ou femininas. Ou seja, eu sou obrigado a classificá-las em masculino e feminino. Se eu falo de uma mulher, eu vou usar o meu contexto no feminino. Se eu falo de um homem, o meu contexto é masculino. Porque a figura que representa um homem é o sexo masculino. A figura que representa a mulher é o sexo feminino. Então, a língua portuguesa também acompanha essa lógica. Contudo, nem sempre haverá correspondência entre gêneros. Tá? Nem sempre a gente vai conseguir identificar qual é o gênero, que aquela determinada palavra pertence. Acontecerá a relação entre gênero e sexo quando o substantivo nomear seres animados. Então, eu vou ter relação de gênero masculino e feminino quando eu tiver seres animados, pessoas e animais. Se eu tiver seres inanimados, não há correspondência de gênero, ok? Não tem como eu falar, olhar ali a porta e falar, não, a porta é do gênero feminino. Não, porque não existe, o porto, o porto, o masculino de porta. Não existe, tá? Porto significa outra coisa. Então vamos lá. Substantivos uniformes. Atenção a esse nome. Uniforme é só você lembrar do próprio uniforme da sua escola. Não é um uniforme, uma única forma para todo mundo usar? Então, o substantivo uniforme, você vai ter apenas uma forma para ambos os gêneros, masculino e feminino. E eles vão ser classificados em, vamos lá, substantivo comum de dois gêneros. Apresenta uma forma única para os dois gêneros. A distinção é feita pelo artigo, pronome ou qualquer outra palavra que modifique o substantivo. Então, no substantivo comum de dois gêneros, a minha palavra ela não se altera, certo? Eu tenho paraquedista e paraquedista. Para eu identificar se eu estou falando de um paraquedista homem ou se é uma mulher, eu vou usar o quê? Um artigo. Ou paraquedista, a paraquedista. A mesma coisa com jornalista. Este é jornalista para o masculino, esta jornalista para o feminino. Mesma coisa com jovem. Jovem bonito, jovem bonita. Mesma coisa se eu falasse motorista. O motorista, a motorista. Eu faço a distinção pelo uso do artigo, pronome ou palavra que venha modificar, que é uma palavra determinante. Ok? Substantivo sobrecomum apresenta uma forma única para os dois gêneros também. Contudo, não é possível estabelecer uma relação entre masculino e feminino através de artigo. Essa distinção será feita pelo contexto. Então, olha só. Não tem como eu pegar a palavra lá, a criança, e colocar um artigo ali masculino na frente. O criança. Não, isso não existe. Não tem o testemunha, é a testemunha. O vítima não, é a vítima, o indivíduo. Não é possível a gente fazer essa distinção através do artigo aqui. Você só vai conseguir identificar isso pelo contexto. O contexto vai te dizer se é masculino ou feminino. Então, vamos lá. Se eu falar, a criança que está sentada na calçada
é filha da minha vizinha. Então, eu só sei que o termo criança se refere ao gênero feminino porque eu usei a palavra o quê? Filha. Ela é filha da minha vizinha. Então, eu sei que criança ali pertence ao feminino. Epicenos apresentam uma única forma para os dois gêneros e a distinção será feita por meio dos adjetivos macho ou fêmea. Então, nos epicenos, você vai ter a palavra macho e a palavra fêmea. Igual ali, ó. Jacaré, o jacaré macho, o jacaré fêmea. A borboleta macho, a borboleta fêmea. Vocês percebam que a palavra não se alterou. Jacaré, jacaré, borboleta, borboleta. E os artigos também. A distinção vai ser feita somente nos próprios adjetivos, macho e fêmea. Substantivos biformes. Biforme, se uniforme, une, foi uma forma, biforme serão quantas formas? Duas formas. Então, os substantivos biformes são aqueles que apresentam uma forma para o masculino e uma forma para o feminino, ou seja, duas formas, uma para cada gênero. E eles ocorrem de duas maneiras. Primeira, a flexão é indicada pela desinência. O radical não se altera. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a palavra garoto. Garoto. Em garoto, garote é o meu radical, porque é a palavra que traz o meu sentido, o significado para a palavra. Se eu colocar o O aqui, fica garoto. Se eu colocar o A, fica garota. Então, eu posso falar que esse O e esse A são desinências de gênero, certo? O indica masculino, A indica feminino. Cozinheiro, a mesma coisa. Cozinheira. Professor, professora. Então, aquilo ali no final da palavra indicando qual é o gênero é chamado de quê? Desinência de gênero. Ok? B. A flexão é feita por radicais distintos. Então, você pode flexionar o substantivo biforme tanto pela desinência, né, garoto, garota, quanto pelos radicais diferentes. Olha como é que mudou. Homem, mulher. Perceba como que a estrutura muda. Continuo tendo duas formas. Não continuo tendo duas formas, uma para o masculino e uma para o feminino. Só que a diferença é que aqui eu tenho uma mudança drástica no meu radical da palavra. Todo radical se é alterado. Diferente no primeiro caso, tá? Que a gente só muda a desinência. O, a. O para o masculino, a para o feminino. Aqui não, a gente muda toda a palavra. Homem, mulher, cavalo, égua, pai, mãe, boi, vaca. Então, há uma mudança aí na estrutura completa, ok? Flexão de número, vamos lá. Flexão de número, eu vou estar falando se a minha palavra está no singular ou se a minha palavra está no plural. Quanto ao número, os substantivos podem ser flexionados em singular ou plural. O indicativo de um substantivo no plural é a terminação em S, tá? Então, para eu saber se a palavra está no plural, eu tenho que observar se tem um S no final. Exemplos. O colega, os colegas. Então, eu estou falando mais de um colega. Olha o S no final. A menina, singular. As meninas, plural. Porém, há algumas particularidades no que diz respeito ao plural dos substantivos. Vejamos algumas. No geral, os substantivos terminados em vogal. Então, vamos lá. Os substantivos terminados em vogal mais L terão o seu plural formado por IS, ok? Então, se eu tiver uma vogal mais L, no plural fica IS. Então, papel
papéis, barril, barris, anzol, anzóis, azul, azuis. Se eu tivesse a palavra sol, como é que ia ficar? Sóis, assim mesmo, tá? Pode parecer estranho, mas não é. Sóis, tá? Então, terminou em vogal, mais L, is no final, ok? B. Os substantivos terminados em R e Z são acrescidos de ES para o plural. Então, se a minha palavra terminar em R ou Z, no plural terei ES. Amor, amores. Luz, luzes. Raiz, raízes. Tá? É só observar, se terminar com S ou Z, no plural ganha ES. Caso o substantivo terminado em S for paroxítono ou proparoxítono, o plural será invariável. Caso seja oxítono, acrescenta-se ES. Exemplos: ônibus, ônibus. Né? Terminou em S, já sabe que não dá para colocar essa palavra ali no plural. Né? E principalmente porque, olha só, ela é uma palavra proparoxítono. Então não tem como. Proparoxítono não tem como a gente colocar no plural quando ela é terminada em S. Tudo bem? Agora, se ela for oxítona, olha aqui, ó. País, oxítona. Então vai terminar em ES. País, países. Vamos lá. Os substantivos terminados em N formam um plural em ES ou S. Exemplo: abdômen, abdômens. Pólen, pólens. Hífen, hífens, tá? Mesma coisa. Hífen, hífens. Aí perde o acento, ok? Os substantivos terminados em M formam o plural em ens. Homem, homens. Viagem, viagens. F. Os substantivos terminados em X são invariáveis no plural. Então, se a palavra terminar em X, já sabe que não tem plural. Então, é o tórax, os tórax. A xerox, as xerox. Não vai mudar. Terminou em X, ela é invariável. Os substantivos terminados em ão possuem 3 variações para o plural: ons, ãs, ãos. Então, eleição, eleições. Pão, pães. Cidadão, cidadãos. Tá? Não existe isso aqui, ó. Não existe cidadões, tá? Isso aqui está errado. Não existe cidadões, tá? O plural de cidadão é cidadãos. Isso aqui está errado. O correto é esse. Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Chegamos ao nosso elemento, que também é importante, que é o grau do substantivo. Percebam que todos os outros eu coloquei flexão de número, flexão de gênero, e o grau eu não coloquei como flexão. Por quê? A flexão, ela é um termo que ela é obrigatória. Né? Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Vamos lá. Eu sou obrigado a dizer da seguinte forma, ó. Os meninos. Certo? Os meninos, se eu estiver falando mais de um. Então, os meninos. Eu preciso variar em número, porque eu estou falando mais de um, e eu preciso variar em gênero, porque eu estou falando de homens, pessoas do sexo masculino. Então, a flexão gênero e número é obrigatória. Agora, a flexão não. O grau não pode ser chamado de flexão, por quê? Porque grau não é obrigatoriedade. Eu não sou obrigado a colocar uma palavra no aumentativo e no diminutivo. Eu posso simplesmente utilizar o meu grau normal da palavra. Né? Eu não preciso colocar a palavra
no diminutivo para indicar certa coisa, eu não preciso colocar no aumentativo para indicar outra coisa, tá? Então vamos lá. Quanto ao grau, os substantivos podem variar entre aumentativo e diminutivo. Os graus aumentativo e diminutivo podem ser formados através de dois processos, né? Quais são eles? A gente tem o grau sintético, que a gente vai ter acréscimo de sufixo ao grau normal, tá? Então, ao final da palavra, eu vou acrescentar um sufixo, tá? Seja ele um sufixo aumentativo ou diminutivo. Então, eu tenho a palavra em grau normal, amor. Amor, para formar o diminutivo, eu usei zinho, amorzinho. Aumentativo, eu usei zão, amorzão. Há necessidade de eu ficar falando as palavras no aumentativo e diminutivo? Não. Eu preciso ficar falando amorzinho, amorzão. Não há uma obrigatoriedade, certo? Por isso que não pode ser chamado de flexão. Grau é derivação, é variação, ok? Outro que a gente tem aí é o analítico. O substantivo será modificado por adjetivos que transmitem ideia de aumento ou diminuição. Então, a gente vai usar adjetivos que vão indicar aumento ou diminuição. Urso grande, urso pequeno. Então, eu posso optar por uma variação sintética, usando os sufixos, ou analíticas, utilizando adjetivos. Aí fica a critério do falante, tá bom? Não há uma regra. Você tem que usar isso aqui, você tem que usar aquele ali. Não. O falante determina qual que ele quer usar. Se eu falar ursão, não é um urso grande? É a mesma coisa. Só muda a maneira como eu vou dizer. Amorzinho, não é um amor pequeno? Amorzão, não é um amor grande? Então é a mesma coisa, tá? A gente só muda a maneira de pronunciar, só muda a maneira de falar. Porque a fala, ela é individual. Cada um vai falar da sua maneira, embora todos nós utilizemos o quê? A língua portuguesa, tá? Então lembre-se disso. A fala, ela é um elemento individual. A língua, ela é compartilhada, porque todo mundo fala português. Mas a fala, cada indivíduo tem a sua. Cada indivíduo tem o seu vocabulário. Tudo bem?